próprio Deus, que ressuscitou ao terceiro dia. E Ele é o quê? Nosso Senhor, né? Ele é aquele que controla tudo, é aquele que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. E aí, a gente continua aqui no verso 5, né? Deixa eu abrir aqui meu esboço aqui. E a gente continua no verso 5. Leia aí, ó. Por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado por amor do seu nome, por obediência por fé entre todos os gentios. Então, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós recebemos o quê? Nós viemos a receber graça, Paulo dizendo, né? Graça e apostolado. Já de começo, a gente já tem um problema aqui nesse texto, entre os comentaristas, entre os intérpretes da Bíblia. Eles falam que aqui já tem um problema. O que Paulo quis dizer aqui mesmo? Ele está se referindo a duas coisas distintas, né? A graça e o apostolado. Ou alguns outros intérpretes falam que aqui a gente está diante de uma endíade. Endíade é uma figura de linguagem que você usa dois substantivos ou duas palavras para explicar um conceito só. Então, Paulo estaria falando assim da graça do apostolado. Então, não seria, né, a graça e apostolado. Não, seria uma coisa só. O dom do apostolado, a graça do apostolado. Mas, se de fato isso aqui não for uma endíade, é a primeira menção que nós temos no livro de Romanos sobre a graça, né? O que os irmãos entendem por graça? Tem uma definição que nós temos que é bem facinho. Fala, irmão. Favor imerecido. Isso, favor imerecido, né? Deus, a gente tem que sempre ter na nossa mente que nós não temos mérito nenhum diante de Deus, né? Que nós, como a gente vê lá em Romanos 3:23, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Nós não temos como a gente adquirir favor diante de Deus mediante nossas obras. A gente até falou no nosso primeiro encontro, né, quando a gente começou, que todas as nossas obras elas estão maculadas pelo pecado. Por isso que a gente não consegue alcançar o padrão da glória de Deus. Por isso que a gente viu até que Jesus, ele necessitou encarnar, porque nós tínhamos uma dívida infinita, uma dívida que a gente não conseguia quitar ela, a gente não conseguia pagar ela. Então a gente precisou de alguém para se colocar, se interpor entre nós e Deus e pagar essa dívida para nós. Que a gente viu foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Se houvesse, irmãos, possibilidade da gente quitar essa dívida, não haveria necessidade de Cristo ter morrido. É o que a gente vê lá em Gálatas, né? Se a gente conseguisse ter méritos através das obras da lei, Cristo não teria morrido em vão. Só que a gente vê pela Escritura que nós estamos destituídos de quê? De mérito. A gente não consegue ganhar mérito, né? Para a gente chegar ao padrão da glória de Deus, o padrão requerido por Deus. Só que aí o que acontece? Deus ele vem até nós. Aí a gente tem aquela outra definição de misericórdia, quem sabe? É o contrário, né? Isso. É o oposto. O oposto. O que a gente merece, Deus não nos dá. Isso, misericórdia é Deus não dar aquilo que a gente merece. Se Deus pegasse o planeta Terra todo hoje e jogasse no inferno, Ele não deixaria de ser justo. Porque é justo, nós somos pecadores, nós mereceremos a estar debaixo da ira dele. Só que Deus ele se apieda da sua criação. Se apieda do homem que ele criou, né? E ele não dá, como o Hiro disse, né, aquilo que nós não merecemos. E a graça é o quê? Ele nos dá aquilo que não merecemos. A graça da salvação. Por isso que fala, como é que fala lá em Efésios 2:8? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, Paulo aqui ele já está falando assim que, por intermédio de Cristo Jesus, e aqui não é uma endíade, está falando só do apostolado de Paulo, aqui seria a primeira vez que ele estaria mencionando a graça, então Paulo já está falando ali que por intermédio de Cristo Jesus veio a graça, veio o favor imerecido da parte de Deus para nós. Tá certo? Mas se aqui for uma endíade, né, for ali Paulo falando do apostolado, a gente viu ali o apostolado de Paulo, que Paulo ele foi chamado para ser apóstolo. E a gente falou um pouquinho do que é ser apóstolo. O que necessita para você ser um apóstolo? Você ser o quê? Comissionado, ou seja, chamado pelo próprio Jesus, certo?
e ter visto ele ressurreto. E os apóstolos, quem eram os apóstolos? Eles eram aquele grupo de pessoas que Deus chamou, que Deus designou, para o quê? Para lançar os alicerces da igreja, ali, recebendo ali as revelações da parte de Deus ali. A gente vê que as escrituras são inspiradas por Deus naquelas pessoas, né? Se a gente dissesse que hoje há apóstolos ainda, ou profetas, a gente diria que a Bíblia está aberta a novas revelações, e ela não está. Certo? Pô, até esqueci de uma coisa. Antes da gente entrar no texto, olha aí o meu, vamos ver no meu slide aqui. Para a gente compreender mais o que a gente vai aprender hoje, eu formulei uma verdade central que a gente vai extrair dos textos aqui que a gente vai estudar. E a verdade central é: o cristão foi chamado para pertencer a Jesus Cristo, salvo pela graça, ele caminha em santidade e obediência. Consequentemente, ele exalta e glorifica seu mestre, pois reflete como um espelho aquele o qual anuncia. Então é isso que a gente vai aprender hoje, né? Eu vou falar de novo, ó. O cristão foi chamado para pertencer a Jesus Cristo, salvo pela graça, ele caminha em santidade e obediência. Consequentemente, ele exalta e glorifica seu mestre, pois reflete como um espelho aquele o qual anuncia. E aí a gente já passaria para o que a gente estava falando, né? Por intermédio de quem? Jesus Cristo, nós viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. Então, aqui seria de fato já a primeira menção, ele falando sobre a questão, a citação da graça. Né? Se não for, Paulo está falando do dom da graça do apostolado. Né? Então, tem essas duas interpretações, os comentários que eu peguei assim, eles divergiam nessas duas posições. Eu falei, eu vou trazer os dois para os irmãos meditarem nisso aí. Tá certo? E a gente continua, né? E qual foi a finalidade para que Paulo foi chamado por uma finalidade também, para ser apóstolo? E a gente vê aqui, ó, na continuação do versículo, por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado por amor do seu nome. Né? Aí a gente vê aqui que isso aqui, por amor do seu nome, significa que o nome de Cristo ele seja exaltado, glorificado através do ministério de Paulo. E todos nós, querendo ou não, irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, pregamos os feitos de Jesus, pregamos aquilo que Cristo fez por nós, né? A gente fala da economia da Trindade, né? O Pai enviou, o Filho efetuou e o Espírito Santo, ele faz o suporte depois da ascensão de Cristo. Nós vemos aqui que toda essa obra glorifica a Trindade, glorifica o nosso Senhor, que nos resgatou. Então, um dos propósitos, uma das finalidades que o apóstolo Paulo foi chamado para ser apóstolo foi para o quê? Enaltecer, glorificar o nome de Cristo. E toda vez que a gente prega, querendo ou não, você está glorificando o seu mestre. Porque você está falando dos feitos dele, da graça que ele te deu, daquilo que ele fez na sua vida. E isso é uma coisa, na verdade, muito importante que nós devemos ter em mente, que toda vez que a gente vê um pregador, ele se autoglorifica, né? Ou um pregador que não prega de fato o verdadeiro evangelho, ele está deixando de dar glória ao nosso Senhor, sempre. Paulo, quando ele estava na Grécia, ele teve o cuidado para não criar uma legião de fãs para si. Só que ainda não deu muito certo, porque na Grécia o pessoal gostava de filosofia, gostavam de pessoas eloquentes, né? Gostavam de ver as pessoas, né, nas ruas fazendo aquela retórica toda. Tanto que na igreja de Corinto fala, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Com certeza rolou umas discussões acalentadas lá, porque Paulo ele é mais doutrinário, tal, né? Apolo, como ele veio de Alexandria, ele é mais eloquente, a gente gosta mais de Paulo. Outros, talvez, para Pedro, né? Não, Pedro é mais simples, ele era pescador, a linguagem era simples. Então, criavam, querendo ou não, essas facções lá dentro da igreja de Corinto, nessas questões. Só que Paulo falou, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Servo por meio de quem cresces, né? Não foi Paulo crucificado em favor de vós. Não, é Cristo Jesus. Tanto que Paulo, quando ele foi lá em Corinto, falou, eu preguei o evangelho a vocês, né, não com linguagem eloquente, né, para querer encantar vocês, não, mas eu fui com a simplicidade da pregação da cruz.
Por quê? A nossa fé ela tem que ser fiada a quem? No nosso Salvador, no nosso Senhor. É Ele que deve ser enaltecido, é Ele que deve ser glorificado pela nossa pregação. Né? É muito, quando eu vejo na internet assim, o pessoal fazendo piada, né? Stand-up comedy, assim, eu falo, poxa, que desvio de finalidade. A gente foi chamado, não foi para entreter bodes. A gente foi chamado para quê? Para pregar a palavra de Deus, glorificando e enaltecendo o nosso Senhor por aquilo que Ele fez. Então que a gente preste atenção nisso. Paulo ele foi chamado para isso. Para o quê? Para ele, por amor do seu nome, para honrar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? E a gente continua. Paulo ele foi chamado para enaltecer o nome do Senhor e também a fim de promover obediência para a obediência da fé entre todos os gentios. Nós vemos, irmãos, que todos nós que fomos convertidos, que fomos chamados pelo Senhor, nós andamos em obediência. Veja bem, a obediência, como a gente falou, graça é um favor imerecido. A gente deve obedecer, fazer as coisas para a gente merecer algo. Não. A gente obedece em detrimento da graça que a gente recebeu. Todo cristão que foi convertido, que foi chamado por Deus, ele anda em obediência. Se a gente não anda em obediência, pode ser que nós não somos convertidos de fato. Se você prestou atenção no texto que a gente leu na abertura, lá Ezequiel 36, o que lá fala? Eu vou tirar vocês de dentre as nações. Ali está falando da nova aliança. Vou tirar vocês de dentre as nações, né? Trarei para a vossa terra, vos purificarei das vossas imundícias, dos vossos ídolos, tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne, darei vocês a minha lei, porei o meu espírito dentro de vocês, para que vocês obedeçam os meus estatutos e as minhas leis e os passem a observar. Aí você fala, poxa, quando a gente de fato vem à fé, o nosso coração é transformado. Aquele coração que era hostil à palavra de Deus, que não queria saber de nada da palavra de Deus, ele passa a amar a palavra, ele passa a buscar, e passa, querendo ou não, cada dia, semana, mês, ano, ele cresce a imagem de Jesus. Isso com certeza aconteceu com vocês. Vocês começaram a estudar, vocês começaram a se libertar de várias coisas que Deus com certeza não se agrada. Então o cristão, quando ele se depara com a fé, com a mensagem da fé, ele é transformado, ele nasce de novo, ele passa a andar em obediência. Por isso que ele fala, a finalidade dele o quê? De pregar o evangelho foi para promover a obediência da fé entre todos os gentios. Então, onde Paulo pregava, onde tinha convertidos ao Senhor, eles eram transformados. Eles passavam ali eles nasciam de novo, passavam a viver uma nova vida, se despojavam. É o que a gente fala lá em Colossenses e Efésios. A gente se despoja, se despide do velho homem e a gente se reveste do novo homem segundo a imagem daquele que nos criou. Então, é fantástico. Então, por isso que eu falo, cada dia, semana, mês, ano, nós crescemos a imagem de Jesus. Porque se a gente, de fato, não cumpre a palavra de Deus, não está andando em obediência, eu diria para você se questionar se você, de fato, é cristão. Você, abra lá em Mateus 7, vê? Mateus 7, a partir do verso 21. Eu devia ter colocado no slide, porque eu me esqueci. Mateus 7, 21 diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai de mim os que praticam a iniquidade. Aí aqui ele fala dos dois fundamentos também, né? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, está se referindo ao que ele tinha dito ali no Sermão do Monte anteriormente, né? E pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Os ventos
E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Tem alguns intérpretes que pegam esse texto aqui e falam que isso aqui é no dia do juízo. Se de fato você alicerçou sua vida na pessoa de Cristo, quando soprar os ventos da ira de Deus, sua casa ela permanecerá firme. Mas se você edificou sobre a areia, por isso que a gente fala, esse é o grande problema. Se a gente foi convertido de fato, a gente passa a andar em obediência, a gente passa a andar nos caminhos do Senhor, obedecer os seus mandamentos, as suas leis. Se você quiser provar a sua salvação, se você é convertido de fato, leia 1 João. Depois lá em casa, lá, né? João, ele escreveu a carta dele para quê? Ó, lá no capítulo 3, se eu não me engano, ele fala assim, ó, essas coisas vos escrevi para saberdes que vocês têm a vida eterna. E lá ele dá um monte de... Ó, se a gente anda, guarda os seus mandamentos, a gente é conhecido dele, se a gente não vive pecando, a gente de fato conhece o Senhor, e por aí vai. A carta toda praticamente, querendo ou não, ela mostra se você é convertido ou não. Então que a gente possa prestar atenção sobre isso, irmão. Paulo, quando ele pregava o Evangelho, promovia a obediência. Lembre, a obediência não é para adquirir a salvação. A gente obedece em detrimento da graça que a gente recebeu. Pela graça, por causa do grande amor que a gente recebeu do nosso Senhor, a gente obedece de bom grado. Porque o nosso coração ele foi transformado. Tá certo? Que nem aqui, né? A obediência não é requerida para a salvação. Entretanto, aquele que foi salvo é obediente em resposta à graça que recebeu. E a gente vê aqui. E essa mensagem que promove obediência, ela é destinada a quem? A todos os gentios. Ou tem algumas outras traduções que falam todas as gentes, né? Ou a todas as nações. Paulo, ele foi chamado para ser o quê? Apóstolo dos gentios. Por quê? Talvez seja isso. Paulo, ele era um judeu grego. Ele nasceu fora de Israel. Ele nasceu em Tarso da Cilícia, como a gente falou lá na primeira pregação. Paulo, ele não tinha muito problema em estar dentre os gentios, dentre os não-judeus. Por quê? Se você prestou atenção em Atos, quando você leu, você vê que os discípulos, no começo de Atos, eles têm muito problema com os samaritanos e gentios. Né? Tanto que Deus teve que ir lá dar uma revelação, lá, baixar um lençol para Pedro, mostrar tudo aquilo lá para que ele fosse pregar na casa de Cornélio, que era um gentil. Por que os judeus pensavam assim? Se você lembra também da pregação passada, eu estava falando sobre os Ptolomeus e os Seleucidas, lá, que eram posteriormente os generais de Alexandre o Grande. Eles digladiavam ali para a terra de Israel. Só que numa época lá, se não me engano, 200 e pouco, de novo eu esqueci da data, o Antíoco Epifânio ele queria helenizar os judeus. O que é? Que eles recebessem a cultura grega, né? Os deuses gregos, e abandonassem o Deus Israel. O Antíoco Epifânio queria tornar Israel como as demais nações. Só esse povo aí é diferente da gente, só eles creem só em um Deus? Não, a gente crê em vários, a gente quer que eles criam também. Aí teve aquela revolta, né, dos Macabeus, que, através dessa revolta, Israel teve novamente a autonomia. E, depois dessa revolta, né, criou-se um grupo chamado Hassidim, que é os separados. É daí que vem a seita dos fariseus no Novo Testamento. E esse povo, ele moldou a mente dos judeus para se tornar mais purista, para não se envolver em nada mais com gentios. A gente não come com gentil, a gente não entra na casa de gentil, a gente não tem comunhão com os gentios. Para você ter ideia, quando o israelita ele empreendia uma viagem para fora de Israel, quando ele voltava, ele batia o pé das sandálias, no pó das sandálias. Ele falou, nem o pó eu quero desse povo. Então, os judeus da época de Jesus, eles tinham muita dificuldade em sentar com um gentil, um não-judeu, né? Por isso que Paulo ele foi chamado à parte. Paulo, ele nasceu em Tarso da Cilícia, ele tinha cidadania romana, e por causa desse privilégio ele pôde pregar diante de César.
Então, Paulo, ele foi chamado à parte para ser o quê? O apóstolo dos gentios. Né? Por isso que ele fala, né? A todos os gentios. Aí ele até fala, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. Então, lembre disso. A mensagem, ela não está restrita também a só um povo. Não é só o povo de Israel que foi abençoado com a salvação, com a graça de Deus. Todos os gentios. Nós somos gentios. Tem algum judeu aqui? Eu tenho uma certa dúvida que talvez eu seja descendente de judeu, mas isso aí já ficou passado. É por causa do nome, né? Mas então, aí nós vemos aqui, de cujo número sois também vós, aqui chamados para seres de Jesus Cristo. Esse chamado aqui, irmão, não é um chamado geral. É um chamado efetivo. O chamado geral é aquele que a gente proclama para várias pessoas, não é? Proclama o evangelho para várias pessoas. Não sei se você já pregou para várias pessoas assim. Algumas se convertem, outras não. Aqui fala do chamado eficaz do Senhor. Aqueles que de fato pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quando certamente aconteceu com você, quando você ouviu o evangelho e Deus te tocou. Deus rompeu a surdez do seu ouvido e você ouviu a doce voz do Salvador. Eu gosto muito de Agostinho, né? Sempre estou falando de Agostinho. Ele tem nas suas confissões, ele tem uma parte lá muito interessante. Ele fala assim, ó, tu me chamastes e o teu grito, né, rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste e o teu brilho afungentou a minha cegueira. Aspergiste tua fragrância e aspirando-a, suspirei por ti. Te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocastes e eu senti um desejo ardente do seu ser. É fantástico. Se você já leu as Confissões de Agostinho, você vê que ele é apaixonado por Deus. Depois que ele se converteu, ele até fala antes dessa frase aqui, tarde te amei. Porque ele já se converteu ali quase com uns 40 anos. De fato, irmão, quando a palavra, o chamado de Deus chega a nós, é que nem ele fala lá às suas ovelhas. As suas ovelhas ouvem a sua voz, eles conhecem a sua voz e elas o seguem. Você, quando ouviu o chamado do Senhor, você veio e foi irresistível. Eu não dava para me entender, eu acordei de manhã, não queria Deus, mas eu fui dormir diferente naquela noite. Porque a palavra de Deus veio sobre mim e Deus me tocou. Como disse Agostinho, tu me chamaste e o teu grito rompeu a minha surdez. Né? Fulgurastes e brilhaste e o teu brilho afungentou a minha cegueira. Era preciso disso por quê? É um chamado efetivo por quê? Porque nós estávamos o quê? Mortos em delitos e em pecados. Nós não queríamos Deus. Não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então não adiantava Deus chegar assim, você quer me aceitar? Né? Eu sou Jesus, prazer, né? Isso não aconteceu. Foi um chamado irresistível. Foi um chamado com cordas de amor que Ele nos trouxe. Ele não nos trouxe pela orelha. Esse chamado foi maravilhoso porque de fato Ele rompeu a nossa surdez, a gente ouviu a sua doce voz. E Agostinho fala, né? Aspergisse a tua fragrância e aspirando, suspirei por ti. Por isso que ele fala que esse chamado aqui é um chamado efetivo, é um chamado eficaz que a gente fala. Né? Porque Paulo está falando para crentes aqui. Vocês foram chamados para pertencer a Jesus Cristo. Tudo aquele que é chamado e aquele que vem, pertence a Jesus Cristo. A gente falou sobre isso também. Né? Paulo fala que ele é servo do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus o criou e Deus o comprou. E todo aquele que atendeu o chamado pertence a Jesus Cristo. Eu acho interessante lá em João também, que ele fala assim, né? Ele veio para os seus e os seus não o receberam, falando dos judeus. Mas todo aquele que o recebeu, deu-lhe o poder de serem feitos o quê? Filhos. Vocês têm que cooperar, gente. Mas de fato. Aí ele continua aqui, ó. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para serdes santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo.
a todos os amados de Deus que estáis em Roma, né, chamados para serem santos. Aqui, irmãos, a gente tem 3 privilégios. Deus, Ele nos amou. Deus, Ele amou os seus. Quando Ele nos amou? Quando você foi escolhido? Quando você foi eleito? Vamos ver se os irmãos lembram desse texto. Já falou? Bem se falou? Não? Desde a fundação do mundo. Isso, foi a irmã que falou, ela do meio, pensei que foi minha esposa. Isso, irmão. Deus, Ele nos amou. Antes da criação do mundo, Deus, Ele já amou aqueles que eram seus. Isso é fantástico. Né? Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Deus, antes dele pensar na eternidade pregressa lá, assim, Ele pensou em criar um povo para si. E Ele amou esse povo. E por Ele ter amado, Ele fez o chamado, né? Que a gente vê, né? Eu até fechei o texto aqui. Ele nos amou e por causa desse amor que Ele tem por nós, Ele nos chamou eficazmente. Por isso que você despertou do caminho de morte que você seguia. E ali, separado para serem santos. Você foi posto à parte para ser santo. É uma ótima definição do que é um crente. O crente foi chamado, separado para ser santo. Aí é a mesma coisa da obediência lá. Você tem andado em santidade? É uma grande característica do cristão andar em santidade. Andar como o seu mestre andou. Refletir o caráter do seu mestre. Eu acho interessante que a primeira vez lá em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristão. O que é cristão? Que irmão? Isso, bem. Mas geralmente quando a gente fala assim, quando os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristão lá em Antioquia, eles foram porque eles se pareciam com Cristo. Eles pregavam de Cristo e se pareciam com Ele. Refletiam no seu caráter, nas suas palavras, o modo de Cristo, a santidade de Cristo. Nós somos separados para ser santos, para refletir no nosso caráter a imagem do nosso mestre. Quando a gente falando lá em Colossenses de novo, né? Vocês devem se despir. O que é despir? Tirar a roupa, né? E se revestir o quê? Do novo homem, segundo a imagem daquele que o criou. Por isso que a gente passa a ser uma nova pessoa, nova criatura, gostos novos, né? Apreciações novas perante a palavra de Deus. A gente deixa a velha vida e a gente desperta para uma nova vida em Cristo, andando em santidade. Né? A gente não vai ser perfeito, não vai. Por quê? A gente também já aprendeu um pouquinho sobre que a nossa natureza ela é contaminada. A nossa natureza é corrompida em Adão. Então a gente não vai ser perfeito. Invariavelmente a gente vai cair. Só que a gente não vai permanecer no erro. Isso lá em João também fala, né? Aquele que vive pecando não viu e nem sequer conheceu o Senhor. Eu pensando nisso aí, com um exemplo para dar para os irmãos, eu pensei numa coisa que ocorreu comigo no Brasil. Meu pai não está aqui hoje, ele ia gostar dessa lembrança. A gente ia muito para o sítio, né, de alguns colegas nossos lá. A gente sempre ia lá, fazia churrasquinho, festa. Aí um dia eles compraram, os colegas do meu pai compraram um sítio maior, tal, assim, e a gente foi lá ajudar para pegar as coisas e tal. E chegou numa hora lá de pegar os animais. Aí tinha lá o chiqueiro dos porcos, né? E tinha uma porca lá chamada Hilda Furacão. Imagina, né? Irmãos, a gente penou para pegar. E era meu Deus, não sei nem a proporção do tamanho, assim, era muito grande aquela porca. E penou, ela estava toda suja naquele chiqueiro, naquela pocilga. A gente conseguiu pegar ela lá, uns 4 homens lá, aí demos banho nela, tudo, deixou ela limpinha. Só que o que aconteceu? Ela escapou, para onde você acha que ela foi? Eu até tinha trazido uma fotinha aqui, mas não dá. Ela voltou para aquela pocilga, porque a natureza dela anseia por aquilo lá. Eu sempre dou um exemplo, de fato,
do porco e da ovelha. Né? Você tira eles do chiqueiro, dá aquele banho limpinho. Só que a natureza do porco, ele vai querer voltar para aquele pocinho, esfolada por lá. A ovelha pode até ir lá e cair lá, só que ela não vai permanecer lá. Esta mostra a grande diferença entre nós e o ímpio. A gente não aprecia o pecado. Se você cai em pecado, certamente você se arrepende. Você não deseja permanecer lá. Mas se você não foi transformado ainda, sua natureza anseia por lá e quer ficar lá, e quer rolar no pecado. Dá para entender? A gente foi chamado para ser santo, irmão. E a grande evidência que a gente pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo é que a gente vive em santidade. A gente não tem prazer no pecado. Né? Esse é o exemplo que eu quis trazer para os irmãos. E a gente continua, a gente termina aqui, ó. O último versículo. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala novamente de graça e paz. Só que é interessante que só pode desfrutar da verdadeira paz aquele que tem a graça de Deus. Aí em Romanos 5:1 fala, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Só pode desfrutar de paz, a verdadeira paz, o verdadeiro shalom, como o judeu falava, aquele que possui a graça de Deus. O que é paz? É a ausência de guerra, de conflito, de atrito entre duas pessoas. Nós éramos hostis a Deus. Por quê? Nós vivíamos segundo os nossos prazeres. Deus nos criou para Ele, só que a gente desviou da finalidade e passou a se adorar, fazer tudo aquilo que era contrário à palavra do Senhor. Então a gente era hostil a Deus, não é? Por isso que até fala aqui, ó, a lavoura do ímpio é pecado. Por quê? Olha, é um trabalho justo ele trabalhar na lavoura dele. Mas é pecado por quê? Porque ele não visa a glória de Deus. Ele visa o benefício próprio. Querendo ou não, você é hostil a Deus com sua vida. Então quem não tem a graça de Deus, é lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele é hostil a Deus. Por isso que só tem a verdadeira paz, descanso, aquele que tem a graça do nosso Senhor. E aí você já conhece um pouquinho da graça, do favor imerecido que a gente recebeu mediante a obra de Cristo Jesus. Então Paulo ele termina o prefácio e a saudação aqui com um voto de graça e paz. E é o que a gente sempre faz, não é? A gente sempre fala graça e paz, irmão. Né? Que a graça e a paz do Senhor esteja convosco. Esse é um cumprimento maravilhoso. A gente tem que, né, sempre, de fato, quando encontrar o irmão, vamos falar, sempre trazer um voto de graça e paz. Eu não sei se você percebeu até agora, o que a gente aprendeu até agora. Eu poderia ter explicado para os irmãos, desde o primeiro sermão, do verso 1 ao verso 7, só que você vê que tem muita coisa. Isso aqui, irmão, só é um prelúdio do que Paulo vai tratar na carta inteira. Paulo ele tratou ali as suas credenciais apostólicas, né, falando que ele foi chamado para ser apóstolo. Ele foi separado para pregar o Evangelho de Deus. A gente viu que o Evangelho não nasceu na mente do homem, ele vem de Deus. E ele está registrado aonde? Nas Sagradas Escrituras. Foi escrito ali, desde o Éden, Deus vem prometendo que ia remir, que ia trazer de volta a sua criação. Nós vemos ali que o Evangelho fala de quem? De Cristo Jesus, né? O seu Filho, nosso Senhor, que veio segundo a carne, veio da descendência de Davi, foi declarado Filho de Deus em um poder, né, mediante a ressurreição através do poder do Espírito Santo. Né? Ele é nosso Senhor. E o que a gente viu hoje, por intermédio dele, nosso Senhor, Jesus Cristo, nós recebemos a graça. E Paulo fala, graça e o apostolado por amor do seu nome, com uma finalidade de enaltecer, glorificar o nosso Mestre. E a gente veio e continua. Eu até esqueci o resto do texto. Leia aí, ouviram, em Romanos 1. Não, a partir do verso 5. Do 5 ao 7? É. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, você pode estar vendo um pedacinho do que a gente já vai entrar.
tudo aquilo que Deus fez por nós através do seu Filho Jesus. Tá certo? Então, que os irmãos possam meditar nessas palavras. A gente acabou mais cedo hoje. Você fala muito mais coisas, mas é isso que eu queria ver com os irmãos. Eu não sei como é que está a dosagem.